Se você chegou até aqui, lendo cada uma das lições com atenção e abertura, já deu um passo que muitos não dão, o passo da consciência. A consciência de que a vida não precisa ser perfeita para ser bela, nem grandiosa para ser significativa. A consciência de que, mesmo depois dos 50, ainda há muito a aprender, a ajustar, a viver. Os estoicos não nos convidam a ser frios ou distantes, mas sim presentes e lúcidos. Eles nos mostram que a sabedoria não está em controlar o mundo, mas em dominar a nós mesmos. E que, mesmo diante das perdas, dos medos, das dores e das mudanças que a vida traz com o passar dos anos, ainda podemos escolher como viver cada dia. Cada uma dessas 12 lições não é uma regra rígida, mas uma bússola, silenciosa, firme e confiável, apontando sempre para o centro daquilo que importa. Talvez algumas delas tenham tocado você mais do que outras. Talvez uma única frase tenha sido suficiente para despertar algo que estava adormecido. E isso basta, porque o verdadeiro valor de qualquer ensinamento não está na sua leitura, mas na sua prática. A sabedoria só ganha vida quando passa do pensamento para a ação. E a ação, aqui, não significa pressa nem revolução. Pode ser uma decisão tranquila, uma mudança de olhar, uma conversa que você não adia mais. Pode ser simplesmente levantar amanhã com um pouco mais de calma e intenção. Aos 50, 60, 70 anos, a urgência já não é mais a de fazer tudo, mas de fazer com verdade. É o tempo de simplificar, de priorizar, de deixar cair o que não é essencial e carregar apenas o que alimenta a alma. A sua caminhada até aqui já foi longa. Houve vitórias, dores, perdas, ganhos, aprendizados. Agora, você pode escolher caminhar com mais leveza, com mais silêncio interno, com mais conexão com aquilo que faz sentido de verdade. As lições estoicas não prometem felicidade instantânea, mas oferecem algo ainda mais valioso, um caminho possível para a paz. Uma paz construída com aceitação, presença, disciplina, compaixão e coragem. E essa paz não vem de fora. Ela nasce dentro, e floresce a cada escolha que você faz, a cada vez que você decide ser maior que seus impulsos, mais calmo que o caos, mais fiel a si mesmo do que às expectativas alheias. Que essas palavras fiquem com você não como um fim, mas como um começo, um convite, um lembrete, porque enquanto ainda houver fôlego, ainda há caminho, ainda há chance, ainda há vida. E viver bem, com serenidade e propósito, é um direito, mas também uma decisão. Que você escolha, todos os dias, com gentileza e firmeza, viver como um sábio em silêncio, não apenas sabendo, mas sendo. Pense em quantas vezes você já superou o que achava que não conseguiria. Momentos em que a dor parecia insuportável, em que a perda parecia definitiva, em que a decepção parecia insuperável e mesmo assim, você passou. Ficaram marcas? Sim. Mas também ficaram aprendizados, resiliência e uma nova visão da vida. E é isso que os estoicos nos lembram. Não é o que acontece que nos define, mas como escolhemos reagir. Quando algo difícil acontecer, seja uma notícia ruim, uma limitação física, um desentendimento com alguém querido, você pode respirar fundo e perguntar: o que posso aprender com isso? Talvez seja o momento de exercitar a paciência, ou a humildade, ou o desapego. Cada desafio carrega em si a semente de uma virtude a ser cultivada. E, aos 50 anos ou mais, temos algo precioso que os jovens ainda estão conquistando: tempo vivido, bagagem emocional, maturidade. Usar esses recursos internos a nosso favor é sinal de inteligência emocional e de verdadeira força. Não se trata de negar a dor, nem de fingir que está tudo bem, mas sim de escolher o que fazer com o que a vida coloca em nosso caminho. Alguns constroem muros diante da dor, outros constroem pontes. Os estoicos escolheram as pontes. E você também pode. Com calma, com presença, com propósito. A próxima vez que algo parecer difícil, não pergunte por que isso está acontecendo comigo. Em vez disso, experimente perguntar:
Como posso usar isso para me tornar uma pessoa melhor? E talvez, nesse exato momento, você já esteja se fortalecendo mesmo sem perceber. 3. Viva o agora. Quantas vezes você já se pegou preso no passado ou preocupado demais com o futuro? Pensando no que poderia ter feito diferente, nas palavras que não disse, nas oportunidades que escaparam. Ou então, imaginando o que ainda pode dar errado, criando cenários que talvez nem aconteçam. Isso é algo que acontece com todos nós. Mas à medida que os anos passam, esses pensamentos podem se tornar mais frequentes, muitas vezes, mais pesados. O estoicismo nos convida a uma verdade simples, mas libertadora. O único momento que realmente existe é o agora. Marco Aurélio escreveu: confie no presente. Tudo o mais está além do seu controle. E ele estava certo. O passado já se foi. Não pode ser mudado, nem reescrito. O futuro ainda não chegou. Por mais que planejemos, ele sempre guarda surpresas. Mas o agora, este exato instante em que você está lendo essas palavras, é o único tempo real que temos nas mãos. É aqui que a vida acontece. É aqui que podemos amar, mudar, agradecer, perdoar e viver de verdade. Aos 50 anos ou mais, é comum sentir o peso do que ficou para trás. Arrependimentos, mágoas, decisões que gostaríamos de ter feito diferente. Mas manter-se preso a isso é como carregar uma mala cheia de pedras que já não tem mais função. O passado serve como referência, não como prisão. Você pode olhar para ele com carinho, aprender com ele e então seguir em frente, mais leve. Da mesma forma, viver ansioso com o que ainda está por vir é desperdiçar a paz que está disponível aqui, neste momento. A preocupação não resolve o amanhã, apenas rouba a tranquilidade de hoje. E como viver o agora, na prática? Comece por observar o que está ao seu redor. O sabor do café pela manhã, a brisa leve na varanda, o olhar de alguém querido, o som dos pássaros ou o silêncio reconfortante da casa. Estar presente é um exercício, e como qualquer exercício, melhora com a prática. Quando sua mente começar a correr para trás ou para frente, traga-a gentilmente de volta ao momento atual. Pergunte a si mesmo: o que está acontecendo agora? O que posso fazer neste instante com atenção e presença? Valorize também os encontros. Quando estiver com alguém, esteja de verdade. Ouça com o coração, não apenas com os ouvidos. Diga o que sente, sem esperar o momento perfeito, porque o momento perfeito é agora. E se estiver sozinho, aproveite esse tempo como um presente para si mesmo. Ler, meditar, caminhar, descansar, tudo isso pode ser um ato de presença e carinho próprio. Lembre-se, viver o agora não é ignorar o passado nem deixar de planejar o futuro. É apenas reconhecer que a vida só pode ser vivida no tempo presente. E quanto mais consciente você estiver desse instante, mais significado cada dia terá. Porque, no fundo, não são os anos que contam. São os momentos verdadeiros e eles sempre acontecem agora. 4. Memento mori. Lembre-se da morte. Falar sobre a morte nem sempre é fácil. Muitas vezes, evitamos o assunto como se, ao não mencioná-lo, pudéssemos adiá-lo. Mas a verdade é que, quanto mais amadurecemos, mais esse tema deixa de ser uma ideia distante e passa a ser parte natural da vida. Não como algo trágico, mas como um lembrete silencioso de que o tempo é valioso e limitado. Os estoicos não temiam a morte. Pelo contrário, faziam dela uma companheira discreta, uma conselheira invisível. E cunharam uma frase poderosa que atravessou séculos: Memento mori, lembre-se de que você vai morrer. Pode parecer sombrio à primeira vista, mas essa lembrança, longe de ser um convite ao desespero, é um chamado à vida com mais intenção. Porque, ao aceitar que nossa passagem por aqui tem um fim, começamos a valorizar cada começo, cada momento, cada presença. Depois dos 50, esse pensamento ganha uma força diferente. Já não vivemos no impulso da juventude, nem na pressa dos anos de construção. Estamos num tempo de colheita, de revisão, de presença mais consciente. E nesse tempo,
Lembrar da finitude pode ser o impulso que faltava para viver com mais leveza, profundidade e verdade. Quantas conversas importantes você deixou para depois? Quantos abraços não dados? Quantos eu te amo não ditos por orgulho, medo ou distração? Quantas vezes você adiou seus sonhos pequenos, dizendo a si mesmo que faria quando sobrasse tempo? Memento Mori é o convite para não deixar essas coisas para amanhã. Porque o amanhã não é garantido. Só o agora está em suas mãos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu: você pode deixar a vida a qualquer momento. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa frase, dita por alguém que liderava um império, mostra que mesmo os poderosos reconheciam sua fragilidade. E que, justamente por isso, buscavam viver com honra, com foco e com presença. E nós, em nossa rotina comum, também podemos carregar essa consciência como uma joia discreta no bolso. Não para nos assustar, mas para nos despertar. Se hoje fosse seu último dia, você estaria satisfeito com a forma como tem vivido? Essa pergunta pode ser desconfortável, mas também pode ser transformadora. Porque ela corta as distrações, as justificativas, as ilusões. Ela nos lembra do que realmente importa. As pessoas que amamos, o tempo que dedicamos a nós mesmos, a paz com a nossa história, os pequenos prazeres cotidianos, o legado que deixamos. E esse legado não precisa ser grandioso, basta ser verdadeiro. Um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento, uma atitude de amor silencioso, já podem ser sementes eternas. Refletir sobre a morte é, paradoxalmente, um caminho para amar mais a vida. Para acordar com mais gratidão, para fazer as pazes com o que não foi, para perdoar o imperdoável, para dizer sim ao que vale a pena e não ao que só ocupa espaço. É compreender que, embora não possamos estender nossos dias, podemos ampliar a vida que colocamos dentro deles. Então, respire fundo. Olhe ao redor. Quem você ama está por perto. O que você está adiando pode ser feito hoje. Que parte de você ainda espera por permissão para viver plenamente? Memento Mori não é sobre morte. É sobre presença. É sobre urgência de ser inteiro. Porque lembrar da finitude é, no fim das contas, um poderoso lembrete de que viver bem é o maior ato de sabedoria que existe. 5. Nem tudo merece reação. Com o tempo, aprendemos que a vida não precisa ser respondida o tempo todo. Quando somos mais jovens, parece que tudo exige uma reação imediata. Uma crítica, uma provocação, um comentário atravessado, um olhar torto. Reagimos por impulso, por orgulho, por insegurança. Mas depois dos 50, quando a pressa cede lugar à reflexão, começamos a perceber uma verdade profunda. Nem tudo o que acontece ao nosso redor merece nossa energia. E isso não é fraqueza, é sabedoria. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder está na escolha do silêncio, na decisão de não se deixar levar por cada onda que passa. Epicteto dizia: não é o que acontece que nos perturba, mas a opinião que formamos sobre o que acontece. Em outras palavras, o problema não está no mundo externo, mas na forma como interpretamos o que nos chega. E se temos esse poder de interpretar, então também temos o poder de escolher quando e como reagir ou até mesmo não reagir. Quantas vezes você se arrependeu por ter dito algo no calor da emoção? Quantas discussões poderiam ter sido evitadas com um pouco mais de silêncio? Às vezes, basta esperar alguns minutos para perceber que aquilo que parecia tão importante era, na verdade, irrelevante. E, com o passar dos anos, essa percepção se torna cada vez mais clara. Porque agora você sabe o custo de gastar sua paz com o que não vale a pena. Você entende que guardar sua tranquilidade é mais valioso do que vencer qualquer debate. Isso não significa se calar diante do que é injusto ou se omitir diante do que importa. Significa apenas aprender a escolher suas batalhas com inteligência. Não responder por impulso. Não cair em armadilhas emocionais. Não dar palco para quem só quer provocar. É saber que, muitas vezes, a ausência de resposta é a resposta mais poderosa porque ela vem da segurança de quem não precisa provar nada para ninguém. No trabalho, na família, nas redes sociais, há sempre alguém tentando testar nossos limites.
Mas você não está mais no tempo de reagir a tudo. Você está no tempo de observar, ponderar e decidir. E, se necessário, seguir em frente em silêncio. Porque a serenidade que você construiu até aqui não deve ser colocada em jogo por coisas pequenas. Quando sentir vontade de reagir, respire. Quando algo te incomodar, espere. Quando uma palavra te ferir, reflita. E, acima de tudo, pergunte-se: isso realmente merece minha energia? Se a resposta for não, você já sabe o que fazer ou melhor, o que não fazer. Porque em muitos casos, a melhor resposta é seguir em paz. E essa é uma das maiores virtudes da maturidade. Saber que a verdadeira força está em não se deixar abalar por aquilo que não tem importância real. 6. A dor é passageira. Todos nós já sentimos dor. Algumas foram físicas, um joelho que já não responde como antes, uma cirurgia inesperada, uma doença que chegou sem avisar. Outras foram silenciosas, internas, a perda de alguém querido, o fim de uma amizade, o vazio de uma fase que passou. E com o tempo, aprendemos que a dor, por mais intensa que seja, também passa. Ela se transforma, muda de lugar, muda de forma. Mas ela passa. E o que fica não é a ferida aberta, é a força de quem sobreviveu a ela. Os estoicos nunca disseram que a vida seria fácil. Pelo contrário, eles acreditavam que a adversidade era parte inevitável do caminho. Mas ensinavam algo fundamental: o sofrimento é opcional. Epicteto afirmava que não é o que nos acontece que importa, mas como reagimos ao que nos acontece. Isso muda tudo. Por quê? Ao invés de se entregar ao desespero, você pode escolher atravessar a dor com dignidade, com coragem, com fé. E isso não apaga o sofrimento, mas impede que ele te defina. Depois dos 50, as dores parecem vir com mais frequência. O corpo já não tem a mesma agilidade, as despedidas se tornam mais comuns, e a mente revisita memórias que antes estavam adormecidas. Mas junto com essas dores, também vem novas compreensões. Porque a dor ensina. Ela revela o que é essencial. Ela mostra quem está ao seu lado de verdade. Ela nos obriga a olhar para dentro e descobrir uma força que talvez nem soubéssemos que existia. E quando passamos por ela, mesmo que aos pedaços, renascemos mais conscientes, mais humildes e mais humanos. Pense em todas as vezes que você achou que não suportaria e suportou. Pense nas madrugadas em claro, nas lágrimas escondidas, nas orações feitas em silêncio. Pense nas quedas e nas vezes em que você se levantou. Isso é coragem. Isso é resiliência. Isso é você, vivendo apesar da dor, escolhendo seguir em frente quando teria todo o direito de parar. E isso merece ser reconhecido. Marco Aurélio escreveu: o sofrimento que não se suporta, te liberta. E o que se pode suportar, fortalece. É uma visão poderosa. Por quê? Se a dor passar, você venceu. E se ela não passar, ela te transforma. Em ambos os casos, você cresce. Nenhuma dor dura para sempre, mas a pessoa que você se torna depois dela pode carregar para sempre a marca da superação. Quando estiver no meio da tempestade, repita para si mesmo: isso também vai passar. E vai. Não de forma mágica, mas com o tempo, com cuidado, com apoio. E mesmo que a dor deixe cicatrizes, elas não precisam ser lembranças de fraqueza, podem ser medalhas de quem enfrentou a vida de frente. Cicatrizes são marcas de batalha, mas também de sobrevivência. Se hoje você sente alguma dor, acolha-a. Não a negue, mas também não se identifique com ela. Você não é sua dor. Você é muito maior do que isso. E amanhã, ou depois, ou daqui a um tempo, ela terá ido embora e você ainda estará aqui. Mais inteiro, mais forte, mais consciente. Por quê? No fim das contas, a dor é passageira. Mas quem você se torna por causa dela, isso sim, é eterno. 7. Não viva para agradar os outros. Chega um momento na vida em que você finalmente entende que não precisa mais agradar a todos. E esse momento costuma chegar com a maturidade. Depois dos 50, você já viveu o suficiente para saber que, por mais que tente, nem sempre será compreendido. Já percebeu que opiniões vêm e vão, e que muitas vezes, quem mais julgou você, nem conhecia sua história de verdade. Durante anos,
Talvez você tenha se moldado às expectativas alheias tentando ser o filho ideal, o profissional exemplar, o amigo confiável, o pai ou mãe perfeito. Mas chega uma hora em que surge uma voz interna, mais forte, mais clara, que diz: agora é hora de viver por mim. Os estoicos nos lembram que a opinião dos outros está fora do nosso controle. Marco Aurélio escreveu: pare de se importar com o que os outros pensam. Eles estão ocupados demais se preocupando com eles mesmos. É uma verdade que liberta. Porque gastamos uma quantidade imensa de energia tentando ser aceitos, tentando corresponder, tentando evitar críticas quando, na realidade, essa aprovação externa nunca foi garantia de paz interior. A busca constante por aceitação pode nos afastar de quem realmente somos. E isso, depois de certa idade, se torna um preço alto demais para continuar pagando. A vida é curta demais para ser vivida com base nas expectativas dos outros. E, ao mesmo tempo, longa o bastante para que você ainda possa mudar isso. Não é tarde. Nunca é tarde para começar a agir conforme sua essência. Seja vestir o que você gosta, dizer o que pensa, recusar convites que não fazem sentido, ou simplesmente optar pelo silêncio quando o barulho alheio não lhe interessa mais. Autenticidade, nessa fase da vida, é como respirar ar puro depois de anos presos em ambientes fechados. É um retorno ao que é simples, real, verdadeiro. Talvez você ainda sinta certo receio. Talvez ainda se pergunte: e se me julgarem? Mas a verdade é que, mesmo tentando agradar, você foi julgado. Então, por que não ser julgado sendo fiel a si mesmo? A liberdade de ser quem se é não tem preço. E mais, ela inspira. Quando você vive com autenticidade, você não só se liberta, como também se torna um exemplo para os que ainda estão presos às máscaras. Viver de forma verdadeira é um ato de coragem e de profunda maturidade. Você não veio ao mundo para desempenhar um papel num teatro onde o roteiro foi escrito por outros. Veio para viver a sua própria história. E essa história só faz sentido quando escrita com sua caligrafia, suas escolhas, seus valores. Se alguém não aprova, tudo bem. Você não precisa ser aceito por todos, precisa apenas estar em paz consigo mesmo. E essa paz, depois de tanta estrada percorrida, é o maior presente que você pode se dar. 8. Valorize o que você já tem. Durante grande parte da vida, somos ensinados a correr atrás do que ainda não temos. O emprego ideal, a casa maior, o reconhecimento dos outros, a aposentadoria dos sonhos. A cada conquista, já pensamos na próxima. Raramente paramos para olhar ao redor e nos perguntar: será que eu já tenho o suficiente? Os estoicos enxergavam isso com clareza. Para eles, a felicidade verdadeira não está naquilo que desejamos, mas naquilo que já possuímos e conseguimos reconhecer como valioso. E isso se torna ainda mais verdadeiro conforme os anos passam, quando aprendemos que o que mais importa, na maioria das vezes, já está ao nosso alcance. Depois dos 50, a vida começa a mostrar que o essencial não se compra. A saúde que você ainda tem, os amigos que ficaram mesmo nos silêncios, a tranquilidade de um café pela manhã, a liberdade de dizer não sem culpa, o tempo para apreciar um pôr do sol, tudo isso é riqueza. Mas é fácil esquecer. É fácil cair na armadilha de achar que a vida só será plena quando algo mais acontecer. Quando o corpo voltar a ser como era. Quando os filhos ligarem mais. Quando o mundo te der aquilo que você sente que merece. E, nesse intervalo, o agora vai escapando pelas frestas do pensamento. Sêneca dizia que nós sofremos mais pela imaginação do que pela realidade. E muitas vezes, é verdade. Fantasiamos um futuro perfeito enquanto ignoramos a beleza simples do que temos hoje. A casa que protege você da chuva. O corpo que, mesmo com limitações, ainda te permite abraçar, caminhar, sentir. As lembranças de quem você foi e a sabedoria de quem você se tornou. A maturidade nos ensina que não se trata de desistir dos sonhos, mas de enxergar com mais clareza o que já é motivo de gratidão. Se você parar agora e fechar os olhos por um instante,
Conseguirá lembrar de algo que tem hoje e que, anos atrás, parecia distante, quase impossível. Talvez um neto sorrindo, um momento de paz interior, um reencontro que curou mágoas antigas. E, se isso já está presente na sua vida, então por que esperar por algo grandioso para se sentir realizado? Os estoicos praticavam um exercício chamado visualização negativa. Imaginavam como seria perder aquilo que têm, apenas para reforçar o valor do que já possuem. Pode parecer estranho, mas funciona, porque nos lembra que nada é garantido. Justamente por isso, tudo pode ser mais apreciado. A gratidão não é um sentimento passivo. É um ato de consciência. É escolher, todos os dias, olhar para o que está aqui, agora, e dizer: isso basta. E quando isso se torna um hábito, a vida ganha outra textura. Mais leveza, mais contentamento, mais presença. Porque, no fim das contas, quem valoriza o que tem, vive mais e melhor. 9. Simplicidade é liberdade. Com o passar dos anos, vamos percebendo que aquilo que achávamos indispensável, na verdade, era apenas peso. A roupa que quase nunca usamos, o compromisso que aceitamos por obrigação, a busca constante por mais status, mais conforto, mais reconhecimento. Mas chega um momento, geralmente depois dos 50, em que o coração começa a pedir menos barulho, menos correria, menos excesso e mais sentido. Os estoicos entendiam isso com clareza. Para eles, uma vida boa não era feita de luxos nem de abundância, mas de equilíbrio e essencialidade. Sêneca dizia que a verdadeira riqueza está em precisar de pouco. E essa ideia, tão simples e profunda, se transforma em liberdade quando a aplicamos no nosso dia a dia. Simplicidade não é privação. Não se trata de abrir mão do que você ama, mas de se libertar do que não faz mais sentido. É olhar para a casa e perceber que metade do que está ali não te representa mais. É abrir a agenda e questionar quantos compromissos são realmente importantes. É silenciar notificações e lembrar que a vida está acontecendo do lado de fora da tela. A maturidade nos convida a fazer esse tipo de faxina, não só nos armários, mas também na alma. E cada vez que você elimina o desnecessário, abre espaço para o que realmente importa. Paz, presença, clareza. Você já reparou como a simplicidade nos traz para mais perto de nós mesmos? Um banho demorado sem pressa. Um almoço feito em casa com ingredientes simples e afeto. Uma conversa com alguém que escuta de verdade. Um domingo sem planos, apenas com o tempo livre para existir. Tudo isso tem valor e não custa quase nada. A simplicidade permite que a gente desacelere e perceba a beleza das pequenas coisas. E quando a gente vive assim, com leveza e atenção, a vida parece respirar junto com a gente. Os estoicos não se apegavam ao supérfluo. Praticavam o desapego como exercício diário. E não era apenas sobre bens materiais, era também sobre ideias, crenças, vaidades. Questionavam os próprios hábitos, revisavam suas necessidades, simplificavam pensamentos. E ao fazer isso, encontravam liberdade. Porque quanto menos você precisa, mais dono de si você se torna. Depois dos 50, isso faz ainda mais sentido. Já não há tanto tempo para desperdiçar. Já não há espaço para carregar o que pesa sem motivo. Chegou a hora de viver com o essencial e viver melhor por causa disso. Se você sente que a sua vida está cheia demais, talvez seja o momento de parar e se perguntar: o que disso tudo realmente me faz bem? O que pode ser deixado, doado, desapegado? O que você está carregando por costume e não por escolha? Lembre-se, viver com menos não é um retrocesso. É uma escolha corajosa de quem já entendeu que o que mais importa não é o que você tem, é o que você sente quando está em paz com o que tem. E essa paz começa quando você escolhe, com consciência, ficar só com o que realmente nutre sua alma. 10. A disciplina gera liberdade. Durante muito tempo, acreditamos que liberdade era fazer o que quisermos, quando quisermos, do jeito que der vontade. Mas com o tempo, descobrimos que essa ideia, embora atraente, é apenas uma ilusão. Porque a verdadeira liberdade não está na ausência de regras,
mas na presença de escolhas conscientes. E para fazer escolhas conscientes, é preciso disciplina. Os estoicos sabiam disso e ensinavam que ninguém é livre se não consegue governar a si mesmo. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é verdadeiramente livre se não tem controle sobre si. E essa frase ganha ainda mais valor depois dos 50, quando começamos a perceber que as rédeas da vida precisam estar, cada vez mais, em nossas mãos. Disciplina não é rigidez, não é punição, não é dureza. É cuidado, é autocuidado, é saber o que te faz bem e se comprometer com isso, mesmo quando a vontade diz o contrário. É escolher acordar cedo para aproveitar o silêncio da manhã. É respeitar os limites do próprio corpo com alimentação, descanso e movimento. É manter a palavra dada, mesmo quando ninguém está olhando. E, principalmente, é entender que os pequenos hábitos do dia a dia constroem, pouco a pouco, uma vida mais leve e equilibrada. A maturidade nos mostra que não precisamos mais provar nada para ninguém, mas ainda temos a responsabilidade de cuidar de nós mesmos com consciência e intenção. A disciplina também é uma forma de paz, porque quando você se organiza, planeja e executa o que é necessário, sobra mais tempo e energia para o que realmente importa. Você deixa de correr atrás do tempo e começa a andar lado a lado com ele. E isso, depois de tantos anos de pressa, é um alívio. É como finalmente encontrar o próprio ritmo. Além disso, a disciplina te protege das armadilhas do imediatismo. Em um mundo que valoriza o agora a qualquer custo, manter o foco no que é duradouro é um ato de sabedoria. Você já percebeu como se sente bem quando cumpre algo que prometeu a si mesmo? Pode ser uma caminhada leve, uma leitura diária, ou simplesmente manter a casa em ordem. Esses pequenos compromissos alimentam sua autoestima, mostram que você está no comando e reforçam uma relação de confiança com você mesmo. E essa confiança é libertadora porque você passa a saber que pode contar consigo em qualquer situação. Quando a disciplina vira aliada, a vida deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um terreno fértil para plantar o que realmente importa. Depois dos 50, a disciplina se torna ainda mais essencial porque ela te ajuda a preservar sua autonomia, sua saúde, sua clareza mental. Ela não exige perfeição, apenas consistência. Um passo de cada vez, todos os dias, na direção da vida que você escolheu viver. Não se trata de controlar tudo, mas de cuidar bem do que está ao seu alcance. E, no fim das contas, é isso que nos faz verdadeiramente livres, poder escolher como viver e sustentar essa escolha com firmeza, gentileza e propósito. 11. Seja exemplo, não apenas palavras. Com o tempo, aprendemos que falar é fácil. Repetimos conselhos, citamos frases bonitas, dizemos aos outros o que deveriam fazer. Mas o verdadeiro valor não está nas palavras, está nas atitudes. E depois dos 50, quando a experiência se acumula e a vida já nos ensinou tantas lições, torna-se ainda mais claro que o que realmente transforma o mundo ao nosso redor não é o que dizemos, mas o que vivemos. Os estoicos não eram teóricos da virtude, eram praticantes. Epicteto dizia: não diga que você é filósofo, seja um. E isso serve para qualquer papel que assumimos na vida: pai, mãe, avô, avó, amigo, profissional, ser humano. O que mais inspira não são os discursos, é o exemplo silencioso e firme de alguém que vive o que acredita. Você já percebeu como as pessoas observam mais do que ouvem? Um neto pequeno nota quando você desliga o celular para ouvi-lo. Um filho adulto percebe quando você admite um erro em vez de justificar. Um amigo sente quando seu conselho vem carregado de humildade e não de superioridade. Ser exemplo não é sobre ser perfeito, é sobre ser coerente. É agir com integridade mesmo quando ninguém está assistindo. É tratar os outros com respeito, mesmo quando seria mais fácil reagir com irritação. É cuidar de si com carinho, para que esse cuidado transborde naturalmente para os outros. Depois de certa idade, é comum que as pessoas esperem de você um tipo de sabedoria. E não porque você sabe tudo, mas porque já viveu o suficiente para entender o que realmente importa. E essa sabedoria não precisa ser verbalizada o tempo todo. Muitas vezes, ela se expressa no silêncio, na paciência, na presença serena. A maturidade tem essa força suave que não impõe, mas atrai.
que não ensina apontando o dedo, mas inspirando com a própria postura. E isso, no fundo, é tudo o que muitos procuram. Alguém que não apenas fale sobre o caminho, mas que caminhe por ele com verdade. Se você quer ver mudança ao seu redor, comece por você. Se deseja mais empatia, pratique a escuta. Se busca mais paz, evite alimentar conflitos desnecessários. Se quer que os mais jovens respeitem o tempo, o corpo, a vida, seja o primeiro a respeitar os seus próprios limites. Porque, ao contrário do que muitos pensam, a autoridade não vem da idade, mas da coerência entre o que se diz e o que se faz. E quanto mais alinhado você estiver com seus próprios valores, mais luz irá irradiar mesmo sem esforço. No fim das contas, viver como exemplo é um presente. Para os outros, é uma referência. Para você, é uma forma de viver em paz com a própria consciência. Não se preocupe em ser notado, elogiado ou aplaudido. O estoicismo nos ensina que a recompensa não está fora, mas dentro. Ser quem você diz que é, especialmente quando ninguém está olhando, é uma das maiores formas de liberdade e dignidade que alguém pode conquistar. E essa é a verdadeira herança que você pode deixar. Não conselhos, mas atitudes que continuam ecoando mesmo depois do silêncio. 12. Não espere a perfeição. Talvez uma das maiores armadilhas da vida seja acreditar que só podemos começar algo quando tudo estiver perfeito. Quando houver mais tempo, mais energia, mais confiança, mais certeza. E assim vamos adiando o que importa, esperando um momento ideal que nunca chega. Mas com o tempo e principalmente depois dos 50, a vida nos ensina que o momento perfeito é uma ilusão. O que temos é o agora, com todas as suas imperfeições, limitações e beleza real. Os estoicos compreendiam isso de forma profunda. Para eles, a evolução não acontecia em saltos grandiosos, mas em passos consistentes. Epicteto dizia: o progresso é um processo contínuo, não um evento único. E essa é uma das verdades mais libertadoras que podemos acolher. Não é preciso ser perfeito para começar, é preciso começar para melhorar. Você já viveu o bastante para saber que a vida não segue um roteiro linear. Ela é feita de desvios, recomeços, correções de rota. E tudo bem. O que importa não é não errar, é seguir adiante mesmo depois dos erros. Quantas coisas você deixou de fazer por achar que não estava pronto? Quantas ideias ficaram no papel? Quantas vontades foram engavetadas? Quantos gestos foram guardados por medo de não serem bons o suficiente? Mas e se, ao invés de esperar estar 100% certo, você apenas desse o primeiro passo? Talvez já estivesse muito mais longe do que imagina. A perfeição paralisa. A ação liberta. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta escolher algo pequeno para melhorar hoje. Uma atitude, um hábito, uma conversa, uma escolha mais consciente. E repetir isso amanhã, e depois de amanhã. A constância é mais poderosa do que a intensidade. Os grandes resultados vêm da soma de pequenos esforços feitos com paciência. E essa é uma vantagem que a maturidade nos oferece. Sabemos que o tempo é um aliado desde que saibamos usá-lo com intenção. Não se compare com os outros, nem com versões idealizadas de si mesmo. Compare-se apenas com quem você foi ontem. E, se hoje você deu um passo além, então já há motivo para se orgulhar. Os estoicos nos lembram que não precisamos esperar para viver com mais presença, mais virtude, mais clareza. Podemos começar agora, com o que temos, do jeito que somos. E esse ato, embora simples, é profundamente transformador. Ele nos tira do lugar da cobrança e nos coloca no caminho do progresso. Aos 50, 60, 70 anos, ainda há tempo. Tempo para crescer, para aprender, para recomeçar. Não importa o que já passou, importa o que você faz com o que ainda tem. E o que você tem hoje é o presente. Literalmente, um presente que a vida te oferece, não para ser guardado, mas para ser vivido com verdade. Então, não espere mais. Não espere estar no peso ideal, na condição perfeita, no humor certo. Comece com o que tem, onde está, como pode. Errar faz parte. Recomeçar também. Mas desistir de si mesmo não precisa mais fazer parte da sua história. Porque a jornada da vida não é sobre alcançar a perfeição, é sobre se tornar, a cada dia, um pouco mais fiel à sua essência.
Se você chegou até aqui, lendo cada uma das lições com atenção e abertura, já deu um passo que muitos não dão, o passo da consciência. A consciência de que a vida não precisa ser perfeita para ser bela, nem grandiosa para ser significativa. A consciência de que, mesmo depois dos 50, ainda há muito a aprender, a ajustar, a viver. Os estoicos não nos convidam a ser frios ou distantes, mas sim presentes e lúcidos. Eles nos mostram que a sabedoria não está em controlar o mundo, mas em dominar a nós mesmos. E que, mesmo diante das perdas, dos medos, das dores e das mudanças que a vida traz com o passar dos anos, ainda podemos escolher como viver cada dia. Cada uma dessas 12 lições não é uma regra rígida, mas uma bússola silenciosa, firme e confiável, apontando sempre para o centro daquilo que importa. Talvez algumas delas tenham tocado você mais do que outras. Talvez uma única frase tenha sido suficiente para despertar algo que estava adormecido. E isso basta, porque o verdadeiro valor de qualquer ensinamento não está na sua leitura, mas na sua prática. A sabedoria só ganha vida quando passa do pensamento para a ação. E a ação, aqui, não significa pressa nem revolução. Pode ser uma decisão tranquila, uma mudança de olhar, uma conversa que você não adia mais. Pode ser simplesmente levantar amanhã com um pouco mais de calma e intenção. Aos 50, 60, 70 anos, a urgência já não é mais a de fazer tudo, mas de fazer com verdade. É o tempo de simplificar, de priorizar, de deixar cair o que não é essencial e carregar apenas o que alimenta a alma. A sua caminhada até aqui já foi longa. Houve vitórias, dores, perdas, ganhos, aprendizados. Agora, você pode escolher caminhar com mais leveza, com mais silêncio interno, com mais conexão com aquilo que faz sentido de verdade. As lições estoicas não prometem felicidade instantânea, mas oferecem algo ainda mais valioso, um caminho possível para a paz. Uma paz construída com aceitação, presença, disciplina, compaixão e coragem. E essa paz não vem de fora. Ela nasce dentro e floresce a cada escolha que você faz, a cada vez que você decide ser maior que seus impulsos, mais calmo que o caos, mais fiel a si mesmo do que às expectativas alheias. Que essas palavras fiquem com você não como um fim, mas como um começo, um convite, um lembrete, porque enquanto ainda houver fôlego, ainda há caminho, ainda há chance, ainda há vida. E viver bem, com serenidade e propósito, é um direito, mas também uma decisão. Que você escolha, todos os dias, com gentileza e firmeza, viver como um sábio em silêncio, não apenas sabendo, mas sendo.